Corinthians, hein? Só falar uma coisa, aqui eu estava observando o retorno. O retorno do América, 5 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. O Corinthians, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E 4 volantes. Aí você vai jogar contra um América, que é um dos primeiros na classificação do retorno com time reserva. É pedir para perder. É pedir para perder. Mas a gente já sabia que isso ia acontecer. Do jeito que jogou, do jeito que o Corinthians foi para jogar lá, tava dando todo o sinal. E eu não entendo o porquê disso. Por quê? Dá sequência nos jogadores. Veio de um jogo importante, um jogo bom, ganhou com moral. Põe os caras para jogarem. Depois tem 10 dias aí para descansar. Eu não entendo o Vitor Pereira, tem momentos que eu não entendo. Fala, Garra. Sabe, parece que não é questão de ser perseguição, nada, gente. Tá claro e evidente. A própria torcida corintiana já tá cansada desse negócio aí, né? Técnico parece que só pode disputar um campeonato. Aqui são 3 competições no mínimo, de forma simultânea, além do campeonato regional. Aqui funciona assim. O Jorge Jesus, ele foi lá com o Flamengo, ele não fazia esse rodízio. Esse rodízio que acontece muito na Europa, nos grandes clubes da Europa, com grandes elencos. O Corinthians não pode se dar esse luxo. É claro que você não vai desgastar, o jogador é próximo de um jogo, é importante. Igual ele fez no treino. Igual ele fez no treino, bem lembrado. Todo mundo bem cansado na semana. É claro que o Corinthians tem uma decisão com o Flamengo, que você tem que pensar lá na frente, mas espera um pouquinho. Pontualmente, Paulo, você tira 1, você tira 2, você tem que ter uma espinha dorsal. Lógico. Você mantém os caras. E outra coisa. É lógico. Poupar. Será que com os 30 minutos finais cansa menos do que os 30 iniciais? Não, isso não faz o menor sentido. Porque ele pôs alguns titulares para jogar depois. Rafa, se você observar, o Flamengo jogou com força máxima contra o Fluminense. Entendeu? E o Fluminense também, que teve o desgaste contra o Corinthians, jogou com força máxima. Gente, se tiver que poupar, poupa do treino. Porra, isso daí. Vai a galera ficar jogando para de treinar. Eu não Foi entendo. pedir para perder. Ô Salazar, boa noite. Traz pra gente agora a repercussão dessa derrota do Coringão. Mais uma vez, né, o Timão se deu mal jogando fora de casa. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, mais uma vez fora de casa. Vitor Pereira também falou sobre isso. Disse que por motivos claros não poderia usar os jogadores que entraram em campo contra o Fluminense, porque o Corinthians jogou na quinta-feira, descansou sexta, sábado já teve que entrar em campo de novo no domingo. Segundo ele, essa é a justificativa para uma escalação alternativa contra o América. E aí veio mais um resultado ruim fora de casa. E eu digo mais um porque o Corinthians tem um aproveitamento de fato muito ruim como visitante. Vamos dar uma olhada? Olha na tela, desde que o Vitor Pereira assumiu o comando do Timão, o Corinthians já fez 27 jogos longe da Neoquímica Arena e são 13 derrotas, 9 empates e 5 vitórias apenas, um aproveitamento inferior a 30%, que costuma ser um aproveitamento de time rebaixado. Vitor Pereira falou sobre isso, dando a entender, ele explicou que muitas vezes, depois de um jogo importante, o jogo seguinte acaba sendo fora de casa, bem quando ele precisa poupar alguns jogadores, enfim, tentou se defender, deu a justificativa dele. Mas o que chamou a atenção é que o Cantilho, mais uma vez, sequer foi relacionado. Cantilho que vinha sendo titular do Corinthians há pouco tempo atrás, mas não foi relacionado contra o Fluminense, não foi relacionado ontem contra o América, e o Vitor Pereira explicou por quê. O Cantilho sabe porque que não veio. Já tive uma conversa com ele, tem que melhorar o seu comportamento em treino, tem que ser mais competitivo, tem que lutar pelo seu espaço. E pronto, e se lutar pelo seu espaço, se for mais competitivo no treino, se melhorar os índices físicos, terá a oportunidade, como eu próprio lhe disse, traz a tua oportunidade, mas tens que voltar a competir. Bom, é isso daí. Me lembrou muito, Michele, o caso do Roger Guedes. Você lembra que quando o Roger Guedes não vinha sendo utilizado pelo Vitor Pereira, ele foi para a entrevista coletiva e disse a mesma coisa. E agora chegou a vez do Cantilho. Está cobrando o Cantilho, querendo que o Cantilho mostre mais para voltar a jogar, para voltar a disputar uma posição nesse Corinthians, que eu até esqueci de falar aqui dos números como visitante.
não vence fora de casa há 7 jogos como visitante, dos últimos 14 venceu apenas uma vez longe da Neoquímica Arena. É muito pouco, né? Com Cantilho ou sem Cantilho. Enfim, tá aí agora o Cantilho no castigo do Vitor Pereira, tendo que ralar para mostrar trabalho pro professor. Aí é com vocês. Tá certo, tá errado? Eu passo a bola para vocês e daqui a pouquinho eu volto para falar de outro volante, mas esse que tá voltando ao time. Eu não sou treinadora, mas eu acho que tá muito errado e acho o aproveitamento dele péssimo. Será que o Cantillo tá pior que o Xavier? É. E aí outra questão, né, Paulo? Existem problemas que têm que ser tratados de forma interna. Você ficar expondo o cara toda hora em coletiva, claro, legal, pra gente é legal, você tem entrevista, você sabe lá o que tá acontecendo. Fogo no parquinho. Mas ele é o comandante de um grupo. Isso tem que ser resolvido internamente, é um problema dele com o grupo. Se é pra ficar punindo e externar, o dia que ele cansou os caras, ele não devia colocar o bumbum no banco também, porque ele fez bobagem. Né? Já que era assim, o cara faz... Então, agora chegou o Fausto Vera, vamos deixar o Cantillo de lado. Eu discordo que um comandante tem que tratar os seus comandados dessa forma. Entregar a cabeça dos caras para os leões. Acho que não é por aí. Eu acho que você chega lá no vestiário, junta, cobra o cara, velho, vai ter que melhorar, né? Porque daqui a pouco você está precisando dele. Você vai precisar do cara. Entendeu? Eu não gosto desse tipo de atitude, não. E outra coisa, tira, por exemplo... As equipes que jogaram a Champions no meio de semana, no final de semana jogaram com força máxima. Não teve essa substituição de jogadores que ele mudou totalmente o time. E jogadores que não jogavam juntos. Como você vai ter alguma jogada diferente? Não tem como. Um detalhe muito importante que não pode passar despercebido. E aí tem torcedor que fica, não, mas estamos pensando de olho lá no Flamengo. Gente... o Campeonato Brasileiro, esses pontos vão fazer falta lá na frente. Vale para o Corinthians vaga direta à Libertadores, G4. O jogo de ontem contra o América era um jogo de extrema importância. Sim. Porque que garantia o Corinthians tem que vai ser campeão da Copa do Brasil e ganhar a vaga da Libertadores? Não tem. Nenhuma. É contra o o Flamengo é o favorito. Então o Corinthians não pode brincar no Brasileiro. Não pode. Quem tem a mínima condição tem que entrar para jogar. Tem que entrar para jogar. Você preserva, o Renato Augusto está muito desgastado, você tira fora o Renato, você mantém a espinha dorsal. Você tem que pôr um Corinthians competitivo. O Corinthians não pode entrar com uma babaiada para jogar contra outro time, não. É o Corinthians. E o Vitor Pereira precisa entender isso.